Peço ao Senhor que o Espírito Santo tempere as minhas palavras para atingir o objetivo que eu quero e não ultrapassar em nada aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Eu vou ler em 1 Coríntios 14, e obviamente você já deve estar sabendo que eu vou falar sobre a maneira como esse culto é entendido e como deve ser levado nas quintas-feiras. É 1 Coríntios 14. Esse versículo está num contexto de 3 capítulos de Coríntios que falam acerca de dons espirituais, mas não só de dons espirituais. A tradução mais correta é acerca das coisas espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes, é o 12:1. Mas não é sobre isso que eu vou falar, mas o contexto todo é este. E dentro desse assunto de andar no Espírito, de adorar a Deus no Espírito, de participar de cultos conscientes, inteligentes, racionais ao Senhor no Espírito, há uma instrução no 14:26 que a gente procurou implementar aqui. Eu tinha uma folha de papel. Amém? Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. A Igreja Água da Rocha, desde o começo, ela sempre se pautou por um mover do Espírito Santo nos cultos. Quando tínhamos o começo da igreja, ainda na minha casa, os cultos tinham muita informalidade, porque o próprio ambiente não era um ambiente de salão, assim, é uma sala com uma escada, com hall de entrada, com o jardim lá no fundo, né? Onde as pessoas sentavam, uma cobertura de pano. E quando o culto de quarta-feira, era quarta-feira, na minha casa, tinha menos gente, então ficava uma coisa mais íntima. E havia, sim, uma certa liberdade e não havia uma como é que chama? Uma liturgia fixa, não havia. Quando nós estamos estabelecidos num lugar como esse, e a Igreja da Rocha teve em outros lugares assim, o culto era um pregador escalado cada quinta-feira. E eu percebi que aquilo estava ficando muito marcadinho, muito certinho, e não tinha aquela liberdade para que o Espírito Santo pudesse se manifestar. Conforme a pessoa que estivesse aqui à frente, ele dava mais liberdade e a coisa fluía mais. Quando chegava aqui um daqueles pregadores de reio, o culto ficava pesado e difícil. Eu creio que o Espírito Santo me fez lembrar das origens, e é muito mais nesse sentido aqui. É uma reunião. Chama-se culto porque prestamos culto a Deus, mas não é aquilo que se estabeleceu, que um culto tem aquela introdução de oração, aquela leitura da palavra, aquela pregação, tem alguns louvores, geralmente 3, 4, e assim termina com a oração final. Mas a instrução bíblica do Novo Testamento é: quando os reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação, e seja tudo feito para edificação. Nem todos esses ingredientes nós podemos trazer num culto, porque se nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, nós estamos sujeitos a Ele, e o que Ele traz, através dos irmãos, é aquilo que vamos ter. Mas também corremos o risco de uma certa carninha entrar aqui também, porque eu não posso dizer você pode vir, você não. Nós abrimos para que os irmãos possam se manifestar, e o nosso desejo é que os irmãos possam se manifestar cada vez mais, até também como um treinamento, para que possam se exercitar. É uma oportunidade. Por isso que o tempo de intervenção de cada um, a gente pede seja pequeno, seja restrito,
Porque se você vem aqui, entre aspas, não desempenha contento, ou se você está no bife aqui, o povo não precisa sofrer você mais do que 10 minutos. Você vai e senta, e aquele prejuízo fica restrito àquele pequeno tempo. E eu não preciso ficar censurando, não, você está errado, não faz assim, porque daí nós desestimulamos a pessoa de vir mais vezes. Mas, observando o que tem acontecido, hoje eu resolvi trazer alguma palavra sobre essa prática, mas nem sempre o auditório corresponde à necessidade da palavra. Então, é possível que muito do que eu diga aqui não é para vocês, é para outras pessoas que deviam estar e não estão, ou que já vieram, participaram e hoje não estão participando, mas enfim, sempre você pode aproveitar e aprender. Se, por outro lado, alguma coisa for direta para você, também não se considere prejudicado com isso, mas aprenda e se coloque na posição que Deus quer. Então, há um aspecto aqui que a gente pede que as pessoas tragam palavras bíblicas e pequenas pregações de 10 a 15 minutos. Nós temos aqui uma série de pastores qualificados que devem estar com bala na agulha, como dizia o pastor Sérgio Lopes, sempre prontos a trazer alguma coisa aqui, porque um dia que os irmãos estejam acanhados, não queiram se levantar, é preciso que alguém levante e traga a palavra, porque nós não podemos ficar em branco. Deus sempre tem alguma coisa para nós. Por outro lado, você lê a palavra em casa e aquilo te salta aos olhos e você acha importante, aquilo veio em socorro de algum sentimento do teu coração. Então, você vem aqui à frente e expõe. Eu estava precisando de ouvir essa palavra, o Senhor me conduziu a abrir, eu abri, seja porque era meu sistema de leitura, o fato é que eu li isto hoje, isto desceu como um bálsamo no meu coração, e teve esse efeito, ou então aprendi certa coisa, eu gostaria de passar. Então, isto vai assim. Se a coisa é forte, até 20 minutos seria aceitável numa palavra pregada aqui na frente. Nessa questão de trazer palavra, tem um assunto que é formal, a postura e a forma. Postura adequada, trajes adequados no púlpito, dicção compreensível. Alguns irmãos têm dificuldade porque não estão acostumados a falar em público. Então eu vou dar uma dica: não tente ser rápido atropelando as palavras. Você vai ser rápido porque você vai encurtar o que você vai falar. Mas você tem uma coisa muito grande para falar e você sai que nem uma metralhadora, torna-se extremamente desconfortável para todos nós. Além do que, não se entende o que a pessoa está falando, perde-se muito. Então, o segredo de pregar pequena porção não é falar muito rápido, é encurtar as palavras. Então, esse tipo de erro é muito cometido. E às vezes a pessoa não tem ainda uma dicção apropriada. Eu não estou dizendo isso para você dizer, então eu não vou mais lá na frente. Não, você venha. Só que você vigia um pouco o que você está falando para ter a certeza que as pessoas estão entendendo. Se você vê uma pessoa meio assim, meio preocupada, você fala, bom, acho que não estou sendo bem compreendido, a pessoa não está entendendo o que eu estou falando. Não é aqui o conteúdo do que você está falando, mas a forma, a palavra em si não está sendo bem recebida nos ouvidos. Já falei, não falar depressa para encurtar, acaba sendo pior. Quanto ao conteúdo, especialmente, não engatar um texto no anterior. Vocês já viram aqui várias pessoas que fazem isso, estão pregando, ficam entusiasmados e de repente começa a puxar um texto para acrescentar, mais um texto para acrescentar, mais um texto para acrescentar, mais um texto para acrescentar. O que acontece normalmente é que a palavra que você vai trazer tem um objetivo, você quer que as pessoas entendam aquele aspecto da palavra, aquele aspecto da exortação, então você está ensinando aquilo especificamente. Quando a sua memória começa a trazer outros versículos, a maior parte das vezes o assunto inicial se perde. No terceiro versículo chamado, você já está em outro tema. E você vai concordar comigo que o prejuízo para quem está escutando é grande. Porque se quem fala perde o controle do tema, você imagina quem está escutando. No fim,
Quando terminar, sobre o que ele falou, não sei. Ele falou tudo coisa boa, todos tremendos versículos da palavra, tudo palavra importante, mas eu não sei qual era o objetivo, porque foi para todo lado. Pregadores experientes fazem muito isso também. A gente precisa aprender a vigiar nesse negócio. E, nesse sentido também, toda vez que for falar, já saber antes o que vai dizer. E qual é o ponto forte do que vai dizer. Isso vale também para os testemunhos, que eu vou falar daqui a pouquinho. Eu vou tentar ser mais rápido e mais breve. Quando você estiver aqui na frente trazendo uma palavra de 10 minutos, e você vai dizer assim, por último, que seja o último. Numa pregação completa, é tolerável que o por último se repita por mais 2 ou 3 vezes, mas o que passar disso é canseiro e enfado. Eu não sei você, mas as pessoas em geral, e eu me incluo entre elas, quando a pessoa fala por último a segunda vez, eu desligo. Quantos aqui desligam porque sabe que a coisa não vai terminar ali? Então, são práticas indesejáveis quando você está num culto em que se procura ter uma informalidade. O gostoso é que nós possamos estar no Espírito, que nós possamos estar comunicando com o Senhor em pensamento enquanto estamos ouvindo a palavra, aquilo está nos enchendo, de repente o Espírito Santo nos lembra até testemunhos, alguns fatos importantes, e nessa liberdade do Espírito, nós podemos até parar e começar a louvar a Deus outra vez, porque a casa vai se enchendo da presença do Senhor. Isso é o ideal, e não que ao longo do culto a casa vai se esvaziando e a gente não vê a hora de ir embora, porque às vezes acontece isso. Quanto aos testemunhos, primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que testemunhar não é contar causos. Você já viu várias pessoas que vêm aqui e começam a contar fatos de sua vida, que podem ser interessantes para ela. Numa roda de 4 ou 5, pode ser oportuno contar, porque pode até edificar um pouco, mas tem gente que vem aqui e começa a contar o que pôs na frigideira na hora do almoço. Não é por aí, testemunho não é isso. O testemunho deve acontecer quando algo importante acontece em nossa vida espiritual ou na nossa vida material que reporta a vida de fé e aquilo provocou um impacto ou em você mesmo ou em outras pessoas. De modo que isso vai edificar aqueles que estão vindo, vai nos alegrar, porque nós vamos ver como Deus está operando. Olha quantas coisas Deus está fazendo, quantas coisas importantes. Então, aí o testemunho se torna parte do culto, parte da adoração a Deus. Ao mesmo tempo, se torna parte da edificação das pessoas. A história das nossas vidas, quando ela é conduzida por Deus, ela serve para edificar outras pessoas. Isso está escrito na palavra. Não é bom detalhar o diálogo. Então, a pessoa vem aqui e fala, porque então a pessoa me telefonou de manhã, e às 8 horas ela disse isso, depois eu respondi tal ou qual coisa, e às 8h45, então, ela retrucou mais isso, e a coisa vai. E eu não quero saber o diálogo. Você precisa começar a entender qual era o centro do assunto, e onde que Deus fez a sua intervenção de poder. Onde Deus fez a diferença, especialmente o resultado final que engrandece a Deus. Isso não se aprende de uma hora para outra, mas se a pessoa vigiar, ela não vai ficar falando aqui. Evite, tanto quanto possível, a linguagem coloquial, porque você vai tender a falar a mesma coisa que você costuma falar no telefone. A Silvia, às vezes, atende um telefone lá em casa, e às vezes eu vejo que ela passa um tempão, eu falei, caiu a ligação. Não caiu, é que a pessoa não para de falar. E se ela vem aqui e faz a mesma coisa que ela faz no telefone com a Silvia, nós estamos roubados. A coisa não vai rolar. Então, você precisa entender, você está comunicando a um grupo heterogêneo. Você está falando um assunto que as mulheres gostam de ouvir, há alguns homens aí que vão ter que suportar, e não é fácil, né? Não é, Marcos? Não é fácil, convenhamos. Outra coisa, eu tenho visto muito isso. Algumas pessoas vêm aqui e começam a contar para tentar mostrar às pessoas que Deus as está usando.
Desculpe, queridos, testemunho não serve para mostrar que você está sendo usado por Deus. É claro que como você está falando a palavra ou está orando por alguém, de uma certa forma já está implícito que Deus está te usando. Mas você não vem aqui para dizer, que coisa, eu estava passando na rua, a mulher caiu endemoniada na minha frente. E daí? Você tem poder? Glória a Deus, guarda para você. Em que isso edifica os outros? Você está dizendo que isso acontece com você. Qual é o teu objetivo? Que as pessoas saibam o que acontece com você? Não precisa. O Espírito Santo divulga as suas obras. Ele não precisa de um departamento de marketing. Não sei se estou sendo claro. O testemunho verdadeiro conta o que Deus faz. Esse testemunho vai edificar as pessoas aqui, mas principalmente ele vai dar glória a Deus. Nós queremos no testemunho mostrar que Deus está atuando na igreja. Isto é importante. Ah, mas se for o quê? Não é para falar o que Deus está atuando em você. Isso aí deixa que os outros vejam. Mas muitos precisam ser levantados porque eles estão achando que a igreja está parada, que o poder de Deus não está se manifestando. Então, quando você testemunha o que Deus fez na igreja, você está dando um alento para aqueles que estão ouvindo, para andarem da mesma forma, para produzir o mesmo resultado. Posso ouvir um amém? Tem mais outras coisas, mas por hoje fica por aqui, senão eu quebro as minhas próprias regras. Então, nós vamos parar por aqui, dar oportunidade a você que trouxe o seu recadinho do senhor de casa ou o seu testemunho. Não fique com medo do que eu falei. Eu não vou interromper você. Mas procure se esmerar e praticar corretamente que vai dar certo. O Anderson olhou de um jeito tão intimidador. É o que tem que falar agora. Eu tenho que inventar um negócio para falar aqui. Eu vou contar um testemunho. Ó, viu? Vou tomar bronca por vocês. A internet quer saber. Uma vez eu contei sobre um fato que demandou um certo tempo para explicar, porque eu estava explicando como é que eu tentava resolver um assunto do meu carro no meio do trânsito, eu ali, os carros passando, e eu não conseguia fazer. Eu tinha que mostrar que era difícil, que era complicado e que eu não teria nenhuma chance de fazer. Eu demorei um pouco para explicar isso. A minha intenção era mostrar que o que Deus fez depois foi extraordinário. Porque quando eu orei e o Espírito Santo me falou, faz assim, e literalmente eu entendi, faz assim, eu não ouvi voz. Mas gente, ele faz assim, quando eu peguei, era um pino desse tamanho, eu enfiei, ele entrou de uma vez sem fazer a menor força. Então, o tempo que eu expliquei da demora para consertar, justificava para dar ênfase ao fato de que a coisa foi feita sobrenaturalmente por Deus através de uma instrução que usou a minha mente. Então, às vezes, algum detalhe é necessário, mas nem sempre. Vocês fiquem tranquilos. Ouvi falar que nos seminários, aí eles colocam a pessoa pregar diante de uma câmera, né? Aí depois a pessoa fica vendo a sua pregação e ela fica se vendo e o pessoal apontando, tá vendo isso, tá vendo aquilo? Um dia, se você quiser, a gente faz isso. A gente põe uma câmera aqui na frente, você fala, aí eu te chamo lá e depois eu mostro você o que você pode melhorar. E também não fique preocupado, porque ninguém aqui vai ouvir do pastor assim, você era terrível falando, como eu já ouvi. Então, mas eu ouvi no outro. Você ouviu? Eu ouvi assim, você era péssimo falando, né?
E estou bem, estou vivo até hoje. Jesus teve misericórdia de mim e estou falando até hoje. Né? Quem sabe amanhã ele mude de ideia. Esses dias têm sido estranhos para mim, têm sido dias muito difíceis e com muitas... Meu coração tem estado lá no fundo e ao mesmo tempo, em outros momentos, lá em cima. E há uma série de emoções que estão se superpondo por vários motivos. Algumas preocupações muito honestas, algumas ansiedades, algumas esperanças também muito grandes. E não vou ficar relatando agora, porque não é momento. Mas a palavra de Deus fala que a gente tem que estar sempre preparado, né? A qualquer momento o Senhor pode estar querendo usar a nossa vida. Domingo, eu não sei que raio de ataque que eu tive aqui, eu não consegui ficar ao final do culto, porque eu era a primeira pessoa, já falei isso para o José, que queria vir aqui à frente e dizer assim: o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Eu não sei o que aconteceu, eu tive que ir embora e, graças a Deus, não senti mais nada dos sintomas que eu havia. Glória a Deus por isso. Mas esta semana, esperando a Débora sair de uma aula lá à tarde, apareceu, eu estava lá no prédio esperando, apareceu um pivete que eu nunca vi na minha vida. E ele começou a falar, pessoal, porque outro dia nós cantamos, eu ali, a Débora, cantamos ali no Sarau do Mackenzie, o Rafael está lá, ele tocou com a gente. Tocamos lá num evento, cantamos uma música do coral. E aí veio um pivete que eu nunca vi, falando aquela música que vocês cantaram, como se chama? Eu achei que ele estava querendo, na verdade, saber alguma coisa da Débora. Eu falei assim, eu vou ter que trazer o meu cachorro aqui para proteger. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, aquele cachorro que eu tenho. Primeira coisa que eu pensei, né? Mas eu tinha que ser educado. E aí, como ele perguntou sobre nome de música, alguma coisa assim, eu já fui logo engatando a conversa. Qual é a sua igreja? Ele respondeu alguma coisa sobre igreja. Tem ido à igreja? Tenho ido mais ou menos e tal, não sei o quê. Até que, de repente, eu senti o impulso, porque até então ele tinha se apresentado como um sujeito cristão que vai à igreja na medida do possível, uma igreja de que eu tenho boas referências. E, de repente, eu senti o impulso de falar assim: você vai para o céu? Não sei por que de vez em quando eu gosto de perguntar isso. E o rapaz falou assim: vou. Que legal, mas toda vez que alguém lhe disser que vai para o céu, pergunte por que vai para o céu. Aí você vai ter uma decepção muito grande. Falei, como é que você sabe que vai para o céu? E a resposta foi assim: porque eu tenho bons princípios. A resposta que ele me deu: eu tenho bons princípios porque eu faço as coisas certas, porque eu sou uma pessoa muito honesta e justa. Frequentador de igreja evangélica. Aí eu falei para ele: desculpa te falar, mas você vai para o inferno. Eu nunca vi a pessoa na vida lá, entendeu? E eu não sei se ele estava de olho na minha filha, mas depois dessa resposta, certamente ele perdeu toda a esperança. Então, acho que consegui fazer duas coisas ao mesmo tempo. E eu aproveitei os 5 minutos que eu tinha para falar do evangelho para o moço. Não sei se ele não gostou do que ele ouviu, mas eu tive que falar a verdade. E eu fiquei impressionado como as pessoas estão na igreja desde pequenas e nunca entenderam que elas precisam ser salvas. Nós precisamos de um Salvador. E eu estava comentando depois, porque a Débora aí, nesse ínterim, a Débora desceu, ela pegou o finalzinho da conversa. Aí a Débora começou a falar: pai, ele é de igreja? Imagina, a última pessoa do mundo que eu pensaria, aquelas coisas que a gente fala. E eu falei: Débora, ele não sabe que a gente precisa de um Salvador. É interessante como as pessoas falam que Jesus é Salvador, mas eu vou para o céu porque eu sou bom. Quem precisa de um Salvador se é bom? Eu preciso de um Salvador porque eu estou perdido. Eu louvo ao Senhor que o Senhor tem nos ensinado que nós somos os mais miseráveis dos homens, mas nós temos sido resgatados pelo amor do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor nos dê graça. E eu acho que a gente tem que começar a evangelizar as igrejas. Eu não sei como é que isso vai ser, mas eu queria ler um outro texto agora, Marcos capítulo 12. Se você quiser saber alguma coisa sobre ser sucinto, leia Marcos. Ninguém foi tão sucinto dos evangelistas como Marcos. O que Mateus conta em 30 versículos, Marcos conta em 3. Tá? Então você leia Marcos bastante, você aprenderá a ser bem sucinto. E como estamos entrando em férias, mas eu não posso perder o ritmo, versículo 41.
assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam, Marcos 12, né? Marcos 12, 41. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias, vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante, e chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Eu quero falar de advérbios. Jesus não viu quanto as pessoas estavam colocando no gasofilácio. Mas a Bíblia dá a entender que aqueles homens ricos ou que tinham certas posses iam lá com suas sacolas cheias de moedas, eles colocavam a mão e arrancavam um certo punhado. A impressão que eu tenho é essa, e eles colocavam no gasofilácio a oferta daquilo que eles tinham. E a palavra de Deus não está recriminando aqueles homens por fazerem assim. Mas Jesus, no versículo 41, estava vendo como as pessoas lançavam as suas ofertas. E o como da nossa vida sempre está ligado a uma intenção. Existe uma intenção, existe um pensamento que nós temos sobre as coisas, existe uma intenção no nosso coração, e esta intenção é que nos move a fazermos as coisas. Às vezes a gente está muito preocupado com que Jesus veja o que estamos fazendo. Mas Jesus conhece o coração, ele sonda o coração. Jesus sempre olha como estamos fazendo. E aí ele viu aquela mulher que só tinha 2 moedas. E obviamente a quantia era muito menor do que a dos outros. Mas ela deu 100% do que ela tinha. Quando ela dá 100%, e quando ela dá tudo que ela possuía, porque foi isso que Jesus falou, o que ela está dizendo é: eu não tenho outra fonte de recursos, a não ser o Senhor. E o que Jesus viu no como daquela mulher é que assim, a minha vida é 100% tua. E eu dependo 100% de ti. E eu adoro 100% a ti, porque aqui a oferta era um ato de adoração. E foi isso que Jesus viu. Jesus nos quer inteiros. Jesus nos quer inteiros. Inteiros. Jesus está vendo como fazemos as coisas. Nunca se preocupe com quanto. Nunca se preocupe com o quê. Mas deixe o Senhor Jesus sondar o seu coração e veja como estamos, ou como você está fazendo as coisas. E o Senhor, embora a Bíblia não diz que o Senhor tenha reprovado aquelas pessoas, a Bíblia fala que o Senhor aprovou aquela mulher, embora sua quantia fosse irrisória, perto do que os outros fizeram. Mas ela fez independência do Senhor, e isso agrada a Deus. Amém? O Fábio estava falando que no seminário o pessoal grava as pregações para poder depois corrigir os erros, essas coisas, né? Eu me lembrei que eu tinha um amigo que ele gostava de se ouvir pregar. Assim, geralmente, por exemplo, eu não gosto muito da minha voz ouvindo, eu não tenho paciência de me ouvir. Mas esse meu amigo gostava. E um dia eu estava assistindo a pregação dele, ele gostava tanto da pregação dele, que na hora do apelo ele foi para o apelo que ele mesmo tinha feito. É verdade, não estou brincando não. Cada louco com a sua mania. Ele está pregando e no final ele diz: quem quer vir aqui à frente para receber a unção? Ele foi. Ele mesmo, uma coisa incrível. Mas é cada um com o seu estilo, né? Cada louco com a sua mania. Abra aí, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ontem nós tivemos o encerramento dos trabalhos lá na Zona Leste, e eu fiquei muito impressionado. Quando a gente diz a liberdade do Espírito, nós estamos querendo dizer que o Espírito Santo tem liberdade para fazer o que ele quiser. E
ontem, se eu estiver falando bobagem, aí você que estava ontem, me corrija aí, mas ontem podemos viver uma coisa na prática do que é uma liberdade do Espírito. Nós tínhamos decidido falar sobre um tema chato de falar, um tema que pouco se fala, um tema que não se prega muito na igreja, chamado blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós estávamos ali falando sobre o que é a blasfêmia no Espírito Santo, tentando entender esse texto. Mas quando existe a liberdade do Espírito, o Espírito Santo toma conta da reunião. E da blasfêmia contra o Espírito Santo, o Espírito Santo começou a conduzir a reunião para falar do Espírito Santo, e não mais a blasfêmia contra o Espírito Santo. E quando começou a falar do Espírito Santo, a conclusão disso foi que eu acho que o Espírito Santo se agradou que nós estávamos falando dele. E porque ele se agradou do que nós estávamos falando dele, a presença dele começou a encher a casa. E eu quero dizer para você uma coisa, irmãos, em nome de Jesus. Jesus nos deu o maior presente que nós poderíamos ter, que é o Espírito Santo de Deus em nós. Eu dizia ontem que quando você lê Atos dos Apóstolos, você vê os discípulos dizendo, os apóstolos dizendo, disse-me o Espírito. E eu penso que muitas vezes nos falta entendimento e nos falta revelação de quem é que nós temos dentro de nós. Porque se nós entendêssemos que o Espírito Santo é Deus, e hoje nós dizemos, onde está Jesus? O Paulinho disse isso ontem. Onde está Jesus? Nós estamos no coração. Tudo ok, de uma certa forma é certo, mas quando nós olhamos para a Bíblia, diz que Jesus está à destra do Pai. E quem hoje comanda as coisas aqui é o Espírito Santo. E hoje quem fala conosco é o Espírito Santo, quem nos leva é o Espírito Santo. É por isso que o Paulo diz, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. E nós precisamos entender que nós temos o Espírito Santo. Ele está em mim. E nesse texto aqui, para ser rápido, é o seguinte, tem 3 tipos de homens na Bíblia. Você deve ter estudado isso lá em Conceito Transferível. O homem carnal, o homem espiritual e o homem natural. E o Paulo diz uma coisa que é linda aqui, e é isso que tenho pensado esses dias inteiros nesse texto. Ele diz que o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Deus quer nos levar a esse nível de homem espiritual. A vontade de Deus é que nós sejamos esse homem, quando eu digo homem, estou falando mulher também, espiritual. Por quê? Porque o homem espiritual, ele vai julgar a si mesmo em que sentido? Deus vai tratar com ele direto. E quando você estiver fazendo alguma coisa que não está certa, o Espírito Santo já vai ministrar no seu coração. E você já vai sendo tratado pelo Senhor. E sabe o que vai acontecer? As pessoas vão olhar para você e não vão te discernir, porque Deus já tratou com você no seu quarto. É por isso que nós precisamos ser, e se nós formos homens e mulheres espirituais, quando nós nos juntamos no lugar, nós vamos produzir coisas espirituais. Você já imaginou talvez isso seja nossa, agora é utópico. Talvez seja uma coisa muito louca. Mas já imaginou que esse pequeno grupo aqui, todos estivessem cheios do Espírito Santo? Como que seria essa reunião? Está entendendo? Se todos estivessem cheios do Espírito, como seria? Seria muito louco. Pode ser agora. Faz aí, Espírito, faz o que você quiser. Mas uma coisa é certa. Deus quer te fazer um homem espiritual. E o homem espiritual julga todas as coisas, mas não é julgado por ninguém. Porque ele é conduzido pelo Espírito Santo. Ele é dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha nele. E lembre-se, Jesus te selou com o Espírito Santo. Ele está em você. Dê lugar a ele. Deixe ele te encher. Para a glória do nome dele. Amém. Paz. Algumas quintas-feiras atrás, eu não lembro qual pastor, foi falado aqui de púlpito sobre
o tempo do Senhor, das pessoas que não têm Jesus, reconhecer o Senhor na gente, ao invés da gente, às vezes, ficar ali falando. E o ponto não é se alguém me reconheceu ou não o Senhor, mas no domingo, me fez, essa palavra que foi falada aqui, me fez lembrar sobre isso, e quando o pastor José, né, foi usado para poder convocar, né, para poder falar, olha, o Senhor está te convocando, eu me coloquei à frente e falei, Senhor, não sei o que vai sair de mim, mas eu estou aqui, né? E eu creio, é promessa para a salvação da família, glória a Deus por isso. Mas na segunda-feira, a minha irmã caçula, que ainda não é do Senhor, foi me escrever e algo peculiar, assim, para mim, me tocou. E eu peguei e falei assim, olha, Senhor, como a gente às vezes fica tão atento, tipo, porque eu vou falar de Jesus para ela, e às vezes ela está vendo algo em mim que nem eu às vezes me enxergo, né? Mas eu creio que o Espírito Santo trabalha, que o Espírito Santo mostra. E a minha irmã foi me dar parabéns pelo meu aniversário e ela colocou o versículo de Atos 9:31, né? Que a paz, que você tenha paz e que sua vida seja edificada no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E na hora que eu li isso, eu falei, Senhor, a minha irmã, todo mundo sabe, ela vai para um centro de Umbanda. Falar de Bíblia para ela está avessa, mas assim, o cuidado do Senhor, a ministração do Espírito Santo de uma semente plantadinha, seja lá onde for, com quem for, se for comigo em casa, já que eu estou lá morando com eles, né? E ela está me vendo muito mais do que antes, mas eu creio que é o Senhor, no Espírito Santo trabalhando, e essa semente plantada está ali, porque não haveria, normalmente todo mundo usa salmos, né? Tipo, quem não é cristão. Mas ela foi em Atos, e isso eu vi o cuidado do Senhor, eu vi de uma palavra que foi falada aqui, e de uma convocação que foi feita aqui também no domingo. E eu dou glórias a Deus por isso. Ontem nós tivemos um culto muito gostoso também na Norte, estávamos só eu, Érica, Edu e o Mário e a Grazi, 5 pessoas, né? E foi muito gostoso que o Edu trouxe uma palavra, eu trouxe uma palavra, e nós sentamos e começamos a falar de testemunhas, coisas de Deus, e foi muito lindo. É muito lindo ver o que Deus tem feito na vida do Mário e da Grazi. E depois, no final, falou, pastor, eu não estou indo no culto porque eu estou aplicando prova. Eu falei, não, tudo bem, mas eu nem tinha cobrado ele. Quer dizer, médio. Eu só falei, se vocês fazem falta aos domingos, isso não é cobrar. Mas é com amor. E, enfim, eu vi o cuidado assim, dele de querer dizer, estamos juntos. Isso foi muito gostoso. Ontem foi um culto muito gostoso. Queria que você abrisse, por favor, lá em Lucas. Se desse tempo da gente cantar de novo o Cobre-me, já te explico por quê. Capítulo 8, a partir do verso 22. Na verdade, eu tenho meio versículo. Eu vou ler um pouquinho mais, só para contextualizar. Então, Lucas 8, 22. Eu vou lendo para a gente ganhar um tempo. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Você pode repetir comigo? Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? E eu podia falar para você que muitas situações nossas parecem que não vão acabar, mas não passa de um simples lago que você está atravessando para o outro lado. Poderia dizer também que nas atividades mais simples do seu dia a dia, as mais complexas, ou até ir até um supermercado, ou fazer uma visita de poder, para todas essas circunstâncias, você precisa levar Jesus junto com você no seu barquinho, porque ele é a certeza, é a segurança que você tem que você vai chegar para o outro lado. Eu poderia te dizer também que Jesus, ele é o nosso Salvador, porque nos livrou da morte gerada pelo pecado, e ele continua nos salvando de situações que nós passamos no nosso dia a dia. Mas eu creio que eu só vim aqui para te dizer algo que está no verso 27. Ao desembarcar. Irmão,
Não importa o cenário, não importa a circunstância, não importa o que está acontecendo na tua vida, ou não importa o quanto tempo isso está perdurando, porque tem coisas que a gente fala, Senhor, já tinha que ter acabado há muito tempo, Selma. O ponto é que o Senhor manda nos dizer essa noite, você vai desembarcar. Você vai chegar do outro lado em segurança. O barco não vai virar, você não vai naufragar, você vai desembarcar em segurança. E tudo aquilo que Deus tem planejado para a tua vida, a tua família, o que for, vai acontecer porque Ele é Deus. Descansarei, porque eu sei que Ele é Deus e eu vou desembarcar. Amém? Dá tempo de cantar de novo ou tem que acabar? Vamos cantar de novo? Então, eu queria que nós vamos cantar de novo, mas você vai pensando, você no laguinho, e o barquinho balançando, mas você com isso no seu foco, que você vai descansar, porque Ele é Deus, e você vai chegar do outro lado. Amém? Fique de pé, então, vamos cantar. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo bem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Eu descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está, se o trovão e o mar se erguendo bem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está, se o trovão e o mar se erguendo bem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus, se o trovão e o mar se erguendo bem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus.
Nos conduz, Jesus, nesse lago, Senhor. Nos conduz, Senhor Jesus, por onde nós estamos passando agora, por essa circunstância, por esse vento contrário, por essa dificuldade, por essa enfermidade, por essa falta de emprego, pelas dificuldades do dia a dia, nos relacionamentos. Nos conduz nesse lago, Senhor. Enquanto nós somos conduzidos pelo Teu Espírito, como foi dito aqui, nós descansamos na segurança de que o Senhor é Deus. Se o lago está calmo, o Senhor é Deus. Se ele está agitado, o Senhor é Deus. Se as circunstâncias estão tranquilas, se eu não estou enfrentando luta, o Senhor é Deus. Mas, Senhor, se eu estou em dificuldade, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor é, sempre foi e sempre será Deus. E nós te honramos por essa segurança que o Senhor nos dá. Que o Senhor conduz o barco e basta uma palavra e o mar se acalma. Basta uma repreensão e tudo muda. Envia uma palavra, Senhor. Envia uma palavra e nos transforma. E cala esse mar revolto contra nós. Envia a tua palavra, Jesus. Enquanto isso, nós descansamos na certeza de que o Senhor é Deus. Aleluia. Eu queria só dar um recadinho. Nós vimos que essa semana as extensões, né, todas elas encerraram os trabalhos, né? E nós queríamos fazer algo diferente na quinta-feira que vem. Então, nós queríamos ter um momento de comunhão entre as extensões. Então, a gente vai falar nos grupos em particular, com a extensão norte, sul, leste, oeste, mas para que a gente se reúna aqui na quinta-feira que vem e a gente tenha um momento de comunhão, um momento de gratidão, um momento de adoração a Deus por tudo que Ele fez durante todo esse ano, em cada uma das extensões, porque o José falou um pouquinho do que aconteceu ontem, mas o Senhor tem feito grandes coisas, em todos os cultos, em todas as extensões, não é só na leste, em todas as outras. Então a gente vai falar nos grupos, mas se vocês não vão nas extensões, você é mais do que convidado para estar aqui, independente de você ser de alguma extensão, frequentar alguma extensão ou não. Então venha na quinta que vem, que a gente vai ter esse momento. E a gente vai tentar não sair muito daquilo que é a direção do culto das quintas-feiras e talvez não ter uma oportunidade para que a gente possa compartilhar entre nós das extensões o que o Senhor tem falado, trazendo aquelas palavras, aquilo que tem marcado as nossas vidas, naquilo que a gente tem aprendido por lá. E, pastora, os quitutes vão estar liberados? A gente vai combinar, mas acho que está liberado. E aí a gente combina o que cada um vai trazer e com fraternização, esse momento de comunhão com os quitutes também. Quitutes são sempre importantes. Não pode faltar num momento de comunhão como esse, né? Ontem na Zona Leste tem um pessoal lá que eu vou te falar um negócio. Os caras aí tem que correr. Viu, Vinícius? Por isso que eu corro de manhã. Glória a Deus. Pai, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Leva-nos em paz, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém.